Olá, bom dia! O Viver Bem de hoje é especial para os pais que têm filhos pequenos. Você é rigoroso na escovação dos dentes deles? Se a sua resposta for sim, então parabéns! Você está prevenindo a criança não apenas da cárie no futuro, mas de outros problemas, incluindo os ortodônticos. A higiene na boca é um hábito que deve começar desde o aleitamento materno, ou quando por algum motivo importante o leite do peito é substituído pela mamadeira. A falta de cuidado provoca uma doença agressiva que pode comprometer o sorriso da criança. Sabe aquela velha história de que depois das refeições e antes de dormir devemos escovar bem os dentes? Isso vale desde a primeira dose de leite. A escovação é um hábito que deve começar antes mesmo do primeiro dentinho aparecer. Os pais precisam fazer a higiene na boca dos filhos ainda bebês, principalmente depois da amamentação ou do leite na mamadeira. Você deve pegar uma gaze, de preferência uma gaze estéreo. E aí você deve enrolar a gaze no dedo, né, para poder higienizar dentro da cavidade oral, né? Então você vai limpar a bochechinha, limpar a língua, para remover o excesso de leite. Porque no leite também tem lactose que pode provocar cárie. Essa escovinha de silicone, que pode ser colocada no dedo indicador do adulto, também pode ser usada para limpeza. Atitudes como essas evitam a chamada cárie de mamadeira, uma doença séria e devastadora, que também pode se manifestar por outros fatores. A criança, ela nasce sem a bactéria que provoca a cárie. Essa bactéria, ela vai adquirir em casa, no convívio com a família. Esse hábito das mães beijar a criança na boca não é muito saudável do ponto de vista da odontologia. Outra coisa muito errada é assoprar a colher para esfriar os alimentos. É muito comum a gente ver, às vezes, até a babá fazendo isso. Então, a bactéria que está na boca do adulto, que é uma bactéria mais resistente, vai passar e vai contagiar a criança. Esse é um retrato da boca da mãe e aqui a boca da criança. Isso é uma cárie rampante de mamadeira generalizada. Então a boca da criança vai ser um reflexo da boca da mãe. Aqui outra criança com cárie de mamadeira é muito comum. A criança perde os 6 dentes da frente rapidamente. 30% das crianças de até 30 meses já vão ter cárie. E desse percentual, 18% vão ter cárie de mamadeira. O que é essa cárie de mamadeira? Que a gente também fala cárie tipo mamadeira. É quando a mãe, à noite, condiciona a criança a dormir mamando. Na própria lactose do leite, vai fermentar e vai gerar cárie. E a cárie de mamadeira, ela concentra aqui na frente. Então ela causa um dolo para a criança, principalmente na autoestima. Porque esses dentes da frente vão ficar todos pretinhos. São 20 anos de experiência. A profissão que a doutora Rose Marques escolheu talvez tenha começado lá atrás, quem sabe pelo acaso do destino, quando ela ainda era criança. A menina, que nasceu no interior do estado, começou a carreira em Goiás, na cidade de Doverlândia. Na época, era a única dentista da cidade. Depois se especializou em implante, fez curso de especialização na Alemanha. Rose já teve cárie de mamadeira, por isso sabe o quanto escovar os dentes é importante. Foi da experiência de vida que ela levantou uma bandeira, a de que pai, mãe, tio, tia, enfim, toda a família deve ter consciência e respeitar a saúde da boca de quem ainda não sabe o que é certo e errado. Eu lembro bem na minha infância, né, com 4, 5, 6 anos de idade, quando eu ia para a escola, meus dentes eram todos pretos e querendo ou não, as crianças, assim, elas fazem brincadeiras, né? A cárie de mamadeira, o principal dolo que ela vai causar para essa criança é na autoestima, porque a criança vai se sentir feia, vai se sentir maltratada. Então, um alerta para as mães, a principal escovação é antes de dormir. Por quê? Porque essa boquinha vai ficar fechada 8 horas e à noite diminui o fluxo salivar. E aí o que acontece? Perde um pouco aquela proteção que a saliva oferece para os dentes e aí vai concentrar o leite aqui na frente e vai gerar cárie de mamadeira. Pode dar o leite à noite, mas tem que limpar. Então, mesmo que a criança dormiu, tem que acordar e fazer escovar os dentes para dormir com a boca limpa. É muito importante cultivar esse hábito na criança. E quando elas crescem, é preciso manter os cuidados.
Toda criança que ainda não sabe cuspir tem que usar um creme dental sem flúor, porque senão pode causar diarreia. A criança vai começar a usar um creme dental com flúor só após ela aprender a cuspir. Vamos lá, escovando. Todo mundo escovando o dentinho. Aí, parabéns, Eduarda. Olha só, Amanda, o Enzo, todo mundo escovando o dentinho. Os dentes lá no fundo, de trenzinho. E para os pais saberem se a escovação foi feita direitinho, essas pequenas balinhas, conhecidas como evidenciadoras de placas bacterianas, são uma espécie de dedo duro. Esse corante é a base de beterraba. Mastiga, mastiga, mastiga. Aqui, você, mastiga, mastiga, mastiga. Mastiga, mastiga, mastiga. Elas revelam onde os dentes não foram escovados da forma correta. Vamos ver? Dá um sorriso. Eu vou escovar de novo. Aqui, ó. Dá um sorriso. Olha lá. Então vai ficar ligeiramente corado onde tem um pouquinho de placa bacteriana. Nessa área que está rosa é onde corou. Então significa que ele ainda tem placa bacteriana. Tá vendo esse canino aqui, ó? Ficou com corante, ó. Então a gente pode visualizar e agora remover. Então tem que escovar até conseguir remover. A escovação tem que ser assim, como se varrendo para baixo, né? Como se fosse limpando para cá. Porque quando nós fazemos assim, na verdade a gente tira a sujeira daqui e joga para os meios. Então o ideal é assim, 45 graus, abre um pouquinho a boquinha, 45 graus para baixo. E os de baixo para cima, 45 graus para cima. E nós temos que fazer isso em toda a lateral, né? Removendo todo esse evidenciador de placa. Com todos esses cuidados, lá na frente, quando eles se tornarem adultos, vão agradecer. Ela é uma prova que a prevenção funciona. A Vitória hoje tem 17 anos e ela nunca fez nenhuma restauração, ela não tem cárie. Essa imagem que a gente vê, ó, todos os dentes íntegros, perfeitos, sem nenhuma restauração. Olha que linda. Fecha um pouquinho. E o mais importante, ó, todos os dentes se encaixam. Fecha até o fim, Vitória. Olha, ela tem um encaixe perfeito, ó. Não precisou usar aparelho porque os dentes de leite ficaram no tempo certo. Porque quando o dente de leite é extraído antes da hora, geralmente a criança tem que usar aparelho. Valeu a pena, né? Valeu. Viu só como é extremamente importante a higiene bucal? Se a criança tomar um líquido açucarado e quiser dormir, a orientação é fazer logo a limpeza dos dentes ou da gengiva se ela for bebê. Segundo os dentistas, na hora do sono, a salivação diminui e com isso a proteção natural dos dentes fica reduzida. É aí que as bactérias usam o açúcar para produzir ácidos que rapidamente destroem a superfície dos dentes. E ainda no programa de hoje nós vamos voltar a falar sobre a higiene da boca. Você vai saber qual é a escova de dente e o creme dental ideais e os problemas ortodônticos que podem ser provocados com a falta de cuidados ainda na infância. Agora vamos para um rápido intervalo e logo... Todo mundo já ouviu a velha frase: prevenção é o melhor remédio. No caso de um sorriso saudável, também é bem isso mesmo. Incentivar e orientar o seu filho na escovação correta dos dentes desde cedo é evitar problemas e tratamentos caros no futuro. E os hábitos saudáveis, lógico, devem continuar na fase adulta. Para isso, você sabe qual a escova e o creme dental ideais para uma perfeita escovação? A cárie de mamadeira é comum em crianças até 2 anos de idade. Como já mostramos no início do programa, está associada à falta de higiene depois do leitinho na mamadeira ou do aleitamento materno. Agora você sabe quais os prejuízos que ela pode causar às crianças quando elas crescerem? Aqui é a cárie, mostrando a cárie no dente de leite. E essa cárie faz com que perca o espaço. Então fica um espaço bem pequeno. Então o permanente ele vai chegar para frente. E quando os outros dentes vão nascer, lá por volta de 10, 11 anos, não tem mais espaço. Aí a criança fica com o dente encavalado, ó, aquele canino para frente,
Por quê? Porque teve cárie no dente de leite. Quando o dente de leite cai antes da hora por causa da cárie, o dente permanente vem para frente. Então, quando realmente não tem jeito, tem que extrair esse dente de leite antes da época, é necessário fazer um aparelhinho assim, que é chamado mantenedor de espaço. Esse aparelho vai manter o espaço para quando o permanente for nascer, ele vir retinho e a criança não ser prejudicada. Se isso não for feito, a doutora Rose explica que a criança pode ter de passar por uma cirurgia. Se ele for extraído antes da hora, principalmente esse dentinho, que é o primeiro molar, o permanente só vai nascer com 10, 11, às vezes até 12 anos de idade. Aí acontece isso, perde o espaço, o permanente inclina e não tem como esse dente nascer. Aí a criança fica com o dente incluso, fica com o dente dentro do osso. Aí tem que colocar aparelho e fazer uma pequena cirurgia para puxar esse dente para cima. A alimentação também é importante para manter os dentes saudáveis. E o cardápio ideal deve ser apresentado logo cedo à criança, quando ela inicia a fase de mastigação. A criança tem que comer os legumes, verduras mais inteiro. Para quê? Para desenvolver a musculatura. Quando essa criança tem a refeição substituída pela mamadeira, causa também uma atrofia. E para consertar isso depois, só cirurgicamente, porque causa uma formação que a criança vai levar para o resto da vida, porque não exercitou a musculatura. Alguns vícios também devem ser eliminados pelos pais. A sucção, tanto da chupeta quanto do dedo, é muito prejudicial. O que acontece? A criança chupa o dedo ou chupa a chupeta, isso vai causando um estímulo no céu da boca, no palato, e esse palato vai ficando no formato ogival, no formato de uma ogiva, vai ficando bem profundo e projetando os dentes para frente. E aí fica essa mordida aberta. A chupeta ela deve ser jogada fora até os 3 anos de idade, porque depois dos 3 anos de idade, esse dano já vai ser irreversível e essa criança vai ter que usar aparelho. Muitas vezes nem um aparelho resolve, às vezes a pessoa tem que fazer até uma cirurgia bem extensa, chamada cirurgia ortognática, para estar corrigindo isso com anestesia geral, sendo que o simples fato de jogar a chupeta no lixo já teria resolvido. Agora, uma curiosidade: o primeiro dente permanente aparece cedo, antes dos 7 anos. Mas muita gente acredita que ele seja um dente de leite. Esse vídeo aqui, ele mostra a sequência de erupção do dente, a sequência de nascimento do dente, né? Então, a criança aqui com em torno de 1 aninho de idade, em torno de 2 aninhos, a criança já está com a dentição quase que completa. Normalmente, com os 3 anos, essa criança já está com todos os dentinhos de leite. Então, a criança tem 20 dentes, ela tem 10 dentes de leite embaixo e 10 dentes de leite em cima. Por volta dos 6 anos de idade, começa a nascer esse dente, já é o primeiro molar permanente. Então, muitas vezes, as pessoas acabam extraindo esse dente acreditando que é um dente de leite. Muita gente deve se perguntar qual a escova de dente ideal. Alguns critérios a gente tem que usar para escolher a escova certa. Primeiro, cerdas paralelas. Segundo, a escova tem que ser muito macia. O ideal é que ela seja ultra soft. Por quê? Porque a escova dura realmente é para dentadura, né? Isso é uma escova típica para dentadura. Ela é bem dura, porque ela vai escovar aqui a parte de dentro da dentadura. Eu já vi casos de pessoas que usavam escova dura e a pessoa fica com todas as raízes retraídas, os dentes ficam longos, fica bem feio. Essas escovas assim, de cabeça grande, elas são totalmente contraindicadas. O ideal é que a escova tenha a cabeça bem pequena, né? As escovas infantis, elas têm que ser com a cabeça bem pequena, para que possa entrar entre a bochecha e o dente, para a gente poder limpar toda essa lateral. E quando devemos substituir a escova de dente? Quando a escova começar a ficar esgarçada, ela deve ir para o lixo. Por quê? Porque vai reter bactéria, vai criar um acúmulo de bactéria, vai virar uma colônia de bactéria. Outro alerta é quanto ao creme dental. O ideal é que não tenha abrasivo. Ah, mas espera aí, como é que eu vou saber se essa pasta não tem abrasivo? Tem que fazer um teste, né? Então você pega o creme dental e você vai colocar uma quantidade em cima da pia e deixar de um dia para o outro. De um dia para o outro ele vai secar. E no outro dia você faz assim com a mão. Se esfarelar,
É porque tem partículas, ele vai ter abrasivo, ele vai ter pedra-pómez na fórmula. Se ele tiver abrasivo, ele não deve ser usado, ele é contraindicado. Essas pastas foram inventadas para o fumante e não para uso diário, elas devem ser usadas só de vez em quando, porque se você usar todo dia essa pasta com abrasivo, os seus dentes vão ficar totalmente desgastados. O mais fácil é a gente usar o gel, porque o gel a gente consegue ver através dele e a gente já vê que ele não tem partícula. E só para reforçar, essa é a maneira correta de escovar os dentes. Os dentes de cima a gente escova para baixo e os dentes de baixo a gente escova para cima. Então fazendo como se fosse um círculo. E sempre fazendo esse movimento de vibração para remover a placa bacteriana. Além da escovação correta, é muito importante o uso do fio dental. Só que quase ninguém sabe é que o fio tem que penetrar dentro da gengiva. É bastante importante esse movimento, que o fio dental entre dentro do sulco gengival, para evitar que a pessoa tenha uma gengivite, que é uma inflamação da gengiva. Isso deve ser feito em todos os dentes, nos de baixo e nos de cima também. Então o fio tem que penetrar dentro do sulco para os dois lados, como se estivesse no movimento de engraxar o sapato.